E vamos começar a nossa primeira aula de Salmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade que eu trouxe agora para o grupo de salmistas. E nós vamos iniciar hoje com a aula do Salmo do primeiro domingo do Advento. Eu já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente iniciar a nossa aula. Vai ser uma aula um pouco diferente daquelas aulas do YouTube, vai ser uma aula mais completa, onde nós vamos trabalhar mais a técnica vocal e vai ser uma aula progressiva. Então, conforme forem passando as semanas, nós vamos aprendendo e desenvolvendo coisas novas na voz. Então, nós estamos iniciando hoje, né, o primeiro domingo do Advento, Salmo 121, 122, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos iniciando o tempo do Advento, tempo de esperança e preparação para a vinda do Senhor. O salmo de hoje é um convite à alegria. É a alegria de quem vai ao encontro de Deus, como um peregrino que chega a Jerusalém. Que ao cantarmos este salmo, possamos também renovar em nossos corações o desejo de buscar a paz e caminhar unidos como comunidade que espera com confiança o Salvador. Dando uma breve introdução aqui sobre o tempo do Advento, nós temos 4 domingos do Advento. E muitas vezes podemos pensar que é somente uma preparação para o Natal, para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus. Porém, se formos analisar a liturgia dos 2 primeiros domingos do Advento, eles remetem muito mais à segunda vinda de Jesus, no caso, quando ele virá para nos julgar, e assim nós encontremos a Jerusalém Celeste, do que essa espera mesmo pelo nascimento de Jesus, tá? E aqui, esse salmo, a gente vai já analisando isso, tá? A gente vai fazer uma recitação desse salmo e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o sentido desse salmo, sobre o significado, que é o que vai nos ajudar a cantar melhor, a interpretar melhor este salmo, tá? Então vamos à resposta. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. E vocês podem estar reparando que eu grifei algumas palavras aqui da estrofe e percebam também que no lecionário, quando a gente tá lá, né, busca o salmo lá no lecionário, ele também vai ter essas palavras, essas sílabas em negrito. E o que que é isso? Isso aqui vai nos orientar quanto ao ritmo natural do salmo. Isso aqui a gente chama de acento, tá bom? E isso aqui vai guiar toda a nossa recitação e também na hora que formos salmodiar, porque é como que seria aqui as sílabas fortes, são os acentos que marcam esse ritmo natural da salmodia. É isso aqui que dá o ritmo do salmo, tá bom? Da estrofe, tá? A resposta ela é guiada ali pelo um ritmo que a gente marca mesmo pela fórmula de compasso. A gente vai ver na partitura depois, tá? E vamos analisar então qual que é o significado desse salmo, né? O salmo, eu até deixei ali alguns pontos para a gente comentar. Então, ele fala do quê? Ele fala da alegria de começar a caminhada rumo ao Natal. Né? Nós estamos agora iniciando também, apesar de eu ter falado que esses 2 primeiros domingos eles vão remeter mais à segunda vinda de Jesus, mas ele também fala dessa alegria, né? Então ele é um salmo de alegria, né? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
e de esperança de encontrar o Senhor, que aqui já vai também remeter mais sobre essa segunda vinda de Jesus, né? De entrarmos na Jerusalém Celeste, de quando o Senhor virá para nos julgar. Então, nós temos essa esperança dessa espera também da segunda vinda do Senhor. E também temos a alegria de saber que nós veremos Jesus, que nós vamos ter, né, esse encontro com Jesus. Da união da comunidade que se reúne para esperar o Salvador. Então fala muito ali, né, do povo, da alegria, da paz para o seu povo, da paz que Deus quer derramar sobre o seu povo, do coração que se prepara para entrar na casa do Senhor, que é viver na presença de Deus. Então, todos esses pontos, eles vão nos remeter muito a essa alegria, essa esperança e do povo, da comunidade reunida nessa espera. E é essa a mensagem central desse salmo. Então, ele tem que expressar essa alegria, porém sem exageros, tá? A gente vai entender um pouquinho mais pra frente aqui, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Nós já fizemos uma recitação do salmo, né? Eu aconselho que vocês, se tiverem alguma dificuldade, não entenderam muito bem a hora que eu recitei, voltem aqui, dê um pause nessa aula e recitem vocês esse salmo, articulando bem as palavras, certo? Porque isso é muito importante, fazer essa primeira parte que nós estamos fazendo, né? De entender o salmo, entender a mensagem. Isso aqui já é tudo a nossa preparação para cantar, tá bom? E aqui a gente vai fazer um pequeno aquecimento, vamos vocalizar. O foco principal vai ser o quê? Na respiração, no controle respiratório e na clareza das palavras. Por isso, nós vamos fazer alguns vocalizes aqui que vão proporcionar isso para nossa voz. Eu vou parar de compartilhar a tela agora para que vocês possam me ver na tela cheia, certo? E como que a gente vai trabalhar essa respiração? Eu sempre falo para vocês sobre a respiração mais baixa, respiração intercostal. Deixa eu mexer na minha câmera rapidinho aqui. Eu vou ficar em pé para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? O que que vai acontecer aqui? A gente tem as nossas costelas. Sente a costela de vocês, põe a mão, vai ter os ossinhos, entre os ossinhos da costela tem músculos, músculos intercostais. E nós vamos trabalhar a abertura da costela, certo? Porque essa é a respiração que vai melhor favorecer a técnica do apoio respiratório. Se você respira muito abdominal, que a barriga vem para frente, é importante que você treine também a abertura da costela, certo? Então, põe a mão na costela, bem relaxado, tá bom? Cuida da sua postura, tá? Faz um pouquinho aqui, ó. Vamos pôr esse ombro para trás, relaxar um pouquinho, relaxar o pescoço, tá? Fica com a postura bem certinha, porém sem travar, sem ficar tenso, tá bom? Porque a tensão aqui, tudo que vai causar tensão, que a gente vai ficar rígido, vai atrapalhar para cantar. Então precisamos estar relaxados. Fica num ambiente também que você possa fazer essa prática tranquilo, sem distrações. Então vamos lá, põe a mão aqui. E eu vou soltar o ar primeiro para depois pegar o ar. Primeiro, só observa aqui a abertura da minha costela, ó. Percebe o movimento que ela faz para os lados, para as laterais? E é claro que o abdômen ele vai trabalhar também. E é importante que a gente sinta esse suporte abdominal também. Você não vai forçar nada, você vai só sentir o seu corpo e com esse comando de abrir a costela você vai percebendo a ativação dos músculos, tá bom? E agora então vai ser a sua vez. Treina e abrir. Não tem problema se abrir pouquinho no começo, tá? É normal quando a gente está aprendendo uma nova habilidade. Mas o importante é procurar fazer esse movimento, não subir os ombros, não fazer isso aqui, ó. Isso aqui é errado. Tensiona o pescoço, fica uma respiração ruidosa. Vamos fazer uma sequência aqui, tá? Eu vou contar até 10, depois a gente descansa e faz mais
duas sequências de 10, tá? Abrindo a costela e soltando o ar, tá? Vamos lá. Pronto, acho que deu 10. Perdi um pouco a conta no meio, mas não tem problema. Se der um pouco de tontura, senta, descansa, tá? Porque tá oxigenando muito o corpo, oxigena muito o cérebro, dá um pouco de tontura. E percebam também que eu respirei tanto pela boca, tanto pelo nariz, não tem problema, tá? O ideal já é que você já vá treinando fazer essa respiração mais pela boca, que é a respiração que a gente vai utilizar quando for cantar, porque abrindo a boca vai entrar ar mais rápido. E cantando precisamos dessa tomada de ar com mais agilidade, tá bom? Então vamos descansar um pouquinho, a gente vai fazer outra série aqui de 10, abrindo e fechando para sentir bem a abertura da costela. Isso aqui tá favorecendo a nossa inspiração, otimizando a nossa inspiração, tá bom? Sempre com foco mais aqui para baixo, tá bom? Vamos lá de novo. Inspirou, solta. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Descansa, tá? E agora vocês vão aproveitar o grupo de dúvidas para enviar as dúvidas que vocês tiverem aqui da aula, dos exercícios, de tudo que a gente está praticando aqui na aula. Não simplesmente só ficar enviando vídeos e áudios para eu analisar. Aqui a gente vai realmente ganhando uma sequência semana a semana. Então é importante você assistir a aula, praticar a aula e depois você entra lá no grupo. Eu vou abrir o grupo sempre agora de terça-feira, eu vou postar a aula na segunda-feira. E aí na terça-feira eu vou abrir o grupo para estar enviando as dúvidas, e assim vocês se prepararem melhor até o domingo, que é o dia, ou sábado, né, no caso de algumas pessoas, para cantar o salmo. Tá bom? Então, vamos agora à nossa última série. Se tá cansado, para um pouquinho, faz não consegue 10, faz 5, tá bom? O importante é conseguir fazer, tá? Vamos lá então de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora pode sentar de novo, não precisa ficar em pé. Opa! Não precisa mais ficar em pé, tá? Esses exercícios de respiração tem que fazer em pé, tá? Se for fazer sentado, não vai dar muito certo, tá? Por causa da postura, né? Do movimento corporal. Agora eu vou fazer exercícios para trazer mais clareza para nossa voz, certo?
A gente vai trabalhar aqui sempre com a letra M. Então, ó, a gente vai sentir um pouquinho mais no lábio, ó. Ma, me, mi, mo, mu. Porém, o A, eu falei ma, né? Mas a gente vai utilizar o m, para favorecer uma ressonância da nossa voz, para trazer um timbre mais equilibrado, tá? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou ativar o meu som original. Pode ser que vocês escutem um pouquinho de ruído, mas é para poder sair o som do teclado, tá? Senão ele não sai quando o som tá sendo ali abafado, tá bom? Como que a gente vai fazer esse exercício? 5 notinhas, ó, bem simples. Vou até começar um pouquinho mais no grave, ó. Para os homens vai ser mais fácil, ó. Mulheres, voz de peito, ó. Grave, não. Não começa assim. Tá errado, tá? É o grave, ó. Se não alcança essa nota, espere eu ficar um pouquinho mais agudo para você fazer, tá bom? Me, mi, mu. O mó é um pouquinho mais aberto mesmo, tá? Repara bem aqui no movimento que eu tô fazendo na boca, isso aqui é muito importante. E aí sempre vai inspirar antes de começar o exercício e vai controlando esse ar, tanto, ó, eu vou pra fazer a frase inteira, ó. Tá bom? E aí depois que vai pegar uma outra respiração para iniciar novamente o exercício. E lembra do exercício que a gente fez de respiração, abrir costela na inspiração, tá bom? Então vamos lá, ó. Respira. Me, mi, mo. Ai, errei, desculpa, vamos lá. De novo, inspira. Me, mi, mo, mu, mi, me, ma. Eu vou fazer sem tocar para vocês verem bem a minha boca, senão eu não vou conseguir fazer ao mesmo tempo, eu vou ficar errando, tá? Vou dar só a primeira nota, ó. A boca é um pouquinho mais fechada, não é? Vai abrir muito a boca, é língua relaxada, tal. Me, mi, mu, mi, me, ma. Percebe que eu respirei para voltar. Pode respirar, tá bom? Para não ficar forçando muito a respiração e acaba tensionando a voz também. Então vamos lá agora com o acompanhamento. Me, mi, mu, mi, me, ma. Subiu. Me, mi, mo. Ai, desculpa, gente, vamos lá. Agora vocês veem que não tem corte, vocês veem o tanto que eu erro aqui no teclado, para vocês pararem de pedir aula de teclado para mim, que eu não sei tocar direito, não. Vamos lá. Me, mi, mu, mi, me, ma. Aqui você não vai procurar ter muito som também na voz, tá bom? É tranquilo, é uma voz tranquila, sem querer uma voz muito forte, muito alta, de volume. Me, mi, mu, mi, me, ma. 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 Me, mi, mu, mi, me, ma.
Percebe que conforme vai ficando mais agudo, ele vai ficando um pouquinho mais com o som do A mesmo, do Ma, mas eu não abro muito a boca. Ma, fazer muito assim. Ma, ma. E a língua sempre aqui, ó, encostada no dente inferior, relaxada, tá bom? Sem ficar retraindo língua. Presta atenção, tá? Faz o exercício prestando bastante atenção. E o último exercício que a gente vai fazer também, agora para trazer um pouquinho mais de agilidade, porque esse salmo vocês vão ver que ele é rapidinho, né? Se vocês ainda não escutaram a melodia, mas eu acredito que vocês já conheçam a melodia. Então ele é bem assim, principalmente a resposta. É bem rapidinho, né? Então a gente vai fazer exercícios com a letra L, ó. Lá, lé, li, ló, lu, lô, li, lê, lá. Percebe bem a articulação também, tá bom? E a língua que vai fazer todo o trabalho aqui, né? Que ela fica encostando nos dentes. Lá, lá, lá. A ponta da língua vai mexer bastante. Vamos lá? Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Lá, lé, li, ló, lu, ló, li, lê, lá. Percebe a abertura da minha boca aqui, ó. Lá. Em todos os exercícios, ma. Eu tenho esses lábios mais arredondados, tá? Presta atenção nisso. Se eu fizer um sorriso, vai mudar o som, ó. Ma. Faça o teste, fica falando o ma. Eu não mudei a nota, eu não mudei a intensidade da minha voz, eu só mudei o formato do meu lábio. Olha o tanto que isso muda o timbre da nossa voz. Prestem muita atenção, ó, façam comigo. Dá uma nota. Ma, ma, ma. Às vezes vocês falam que a voz tá muito estridente, tá uma voz muito forte, com essa impressão de estar muito gritada, às vezes. Você percebe se você não tá fazendo esse estiramento, esse sorriso na hora de cantar, porque vai trazer muita frequência aguda para sua voz, para o seu timbre, e aí acaba causando esse timbre muitas vezes que a gente não gosta muito. Quando você deixa a abertura da boca mais arredondada, ó, com o formato do O, esse formato, a gente consegue um som mais suave, mais equilibrado para o timbre. Tá bom? Vamos agora... Então, estamos um pouquinho com a voz um pouco mais aquecida, mais trabalhada. E agora a gente vai voltar lá na nossa tela. A gente já fez aqui o nosso trabalho. E agora a gente vai entender um pouquinho aqui sobre a melodia da resposta, tá bom? O que vocês vão observar aqui na partitura? Tá vendo essas bolinhas pretas aqui? Cada bolinha preta é uma nota. E na partitura a gente tem essas 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, que a gente chama de pentagrama. O que acontece com o pentagrama? Quanto mais na região de baixo do pentagrama tá a nota, mais grave vai ser. E se tá mais lá para cima, é mais agudo, tá bom? Percebam que aqui já começa, tá numa região bem média da voz, porque se descer muito, tá vendo? Daí a gente tem essas linhas suplementares, que tem a bolinha com um tracinho no meio. E aí vai descendo cada vez mais, aqui vai ficando mais grave. Nesta região que tá essa melodia, tá numa região mais média da voz, nessa região mais de fala.
A nota mais aguda que a gente vai ter aqui vai ser o Sol, que é essa nota aqui, que foi até a nota que a gente trabalhou a voz, tá bom? Então eu sempre tenho essa preocupação de ajustar o tom do salmo para que fique mais nessa região da fala, porque vai abranger a maior parte da extensão vocal, tanto para as mulheres, tanto para os homens, tá bom? Pode ser ainda que tem alguém que sinta a necessidade de abaixar um pouquinho mais o tom, ou algum homem que canta um pouquinho mais agudo, cantar talvez no tom original, tá? Mas aí vocês vão, conforme forem acontecendo as aulas, vocês forem buscando conhecimento, vocês vão aprendendo a fazer essas adaptações, tá? Então, reparem aqui, ó. Eu começo nessa região, eu venho aqui pro grave, porque tá vendo, ó? Tá aqui, baixou, manteve, subiu, mais agudo. Aí, veio de novo pro grave, manteve a mesma nota, pro grave, subiu de novo, foi subindo até aqui. Então, ele faz esse movimento aqui, né? Depois ele foi descendo, desceu mais um pouquinho e desceu mais um pouquinho. Então, aqui eu vou fazer um desenho, ó. Deixa eu ver se eu consigo ativar o meu lápis. Acho que dá certo esse. Deixa eu ver a cor. Vou pegar um vermelho. Então, aqui, ó. O desenho aqui, ó. Que alegria quando me disseram. Aí aqui ele tá aqui, né? Aí ficou um risco horrível. Mas dá pra perceber que ele faz como se fosse uma onda, né? Aí aqui veio pro grave de novo. Aqui manteve, aí subiu um pouquinho. Subiu mais um pouquinho. Desceu. Subiu, desceu, desceu. Vocês podem fazer isso no papel, tá? Escreve ali, ó, ou imprime, e aí faz os desenhinhos. Ah, ficou agudo, vai lá pro agudo. Ficou grave, faz pra baixo. Tá bom? Aí vocês podem fazer com a caneta, o lápis é mais fácil de ter controle do que com esse aqui que a gente faz online. Perde um pouco da sensibilidade. Agora eu vou tocar para vocês só escutarem a melodia, ó. Percebe bem quando tá indo pro agudo, ó. Aqui vai começar e vai vir pro grave, ó. Que alegria quando... Começou no mais agudo, veio pro grave. Que alegria quando... Agora vai pro agudo de novo. Me disseram... Foi pro agudo, voltou pro grave. Me disseram... Vamos à casa do... Vamos à casa do Senhor. Ai, errei tudo. Vamos à casa do Senhor. Percebe esses desenhos, tá? Vamos inteiro agora comigo? Vamos lá, eu vou cantar e daí depois eu toco só pra vocês, vamos lá. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Muito bem, vou tocar pra vocês só agora, vamos lá, ó. Joia! Isso aí, gente. Vamos passar aqui agora para a gente entender a estrofe. A estrofe, ela vai seguir essa salmodia em todas as estrofes. Então, eu vou ter aqui, ó. Percebe que eu tenho esse tracinho que separa, né? Eu tenho aqui umas notinhas, daí separa. Aí, mais outras notinhas, separa. Isso aqui a gente chama de compasso, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, que significa que é uma melodia para cada linha da estrofe do salmo, tá bom? Este salmo aqui, vocês vão ver que vai ter a segunda estrofe, ela tem 6 linhas. Então, o que que eu faço? Não tenho 6 melodias
né, para 6 linhas, mas eu repito as 2 primeiras, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso, quinto verso, sexto verso, tá bom? A gente repete as 2 primeiras melodias dos versos, tá bom? E aqui também dá para analisar, ó, ele começa aqui mais no agudo e ele termina no grave, né? Ó, percebe aqui o movimento, ó. Depois o segundo verso vai lá no agudo, eu saí do grave, tenho que ir lá pro agudo, e ele vai terminar no grave também. Então, a gente vai ter muito salto do grave pro agudo aqui nessa salmodia. Aí vai pro agudo, vem pro grave e volta um pouquinho pro agudo. E aqui, ele começa aqui um pouquinho no grave e vai mais grave ainda. Percebe? Ouça aqui, ó. Opa! De novo, a última. E aí tem muita gente que me pergunta, Jennifer, eu esqueço muito a melodia do salmo. Tem o fator nervosismo que atrapalha? Tem, mas se vocês estudarem bem isso daqui que eu tô passando para vocês, realmente ouvir bem a melodia, reproduzir, né? Escutar atentamente, cantar junto, depois cantar sozinho. Isso daqui é o trabalho que você tá trabalhando a sua memória musical, tá? É isso aqui que vai te trazer confiança depois que você memorizou essa melodia. Tá bom? O seu cérebro vai entendendo que isso aqui é importante com essa repetição que você está fazendo e ele vai guardando isso aqui na sua memória de longo prazo. Porque na hora a gente ensaia, tá tudo certo, mas ficou nessa memória de curto prazo. Se eu não continuo dando atenção para isso, ele vai se perder com o tempo. E aí chega na hora, a gente fica nervoso para cantar, e aí, nossa, eu não esqueço mesmo. Dá aquele branco, é terrível, gente. Então, precisa ter muita essa atenção, ouvir atentamente, prestando atenção nas notas, cantar junto e depois cantar sozinho. E aí o playback vai ajudar muito também vocês nesse estudo, tá? Mas é importante treinar sozinho, sem apoio nenhum. Treinar só de lembrar da memória e depois compara, tá bom? Vamos seguir aqui, então, vamos praticar. Então, eu vou fazer... Agora vai se assemelhar bastante na aula que a gente faz lá no YouTube, certo? Então, aqui vamos lá. Vamos ouvir a resposta, repetir a resposta, depois nós vamos cantar a estrofe, repetir a estrofe. Vamos lá, ó. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu esqueci de uma coisa aqui. A parte que a gente vai respirar é muito importante. Lembra aqui da respiração? De abrir a costela que a gente fez no início da aula? Então, nós vamos fazer uma respiração aqui. Vou tentar fazer um asterisco aqui. Nossa, ficou horrível. Mas aqui, deixa eu tentar fazer um negócio. Vou fazer só um tracinho mesmo, tá? Pra ficar mais bonito. Aqui, ó. Eu vou respirar aqui. Que alegria quando me disseram. Que alegria quando me disseram, tá? Aqui tem uma vírgula, mas eu não vou respirar aqui. Eu só vou fazer uma pausa respeitando, uma pequena pausa respeitando a pontuação do texto. Então, não vou fazer correndo. Que alegria quando me disseram. Que alegria quando me disseram. Aí eu vou respirar aqui de novo. Vamos à casa do Senhor. E eu vou respirar no final aqui para eu iniciar aqui a estrofe. E aqui, a própria pontuação do salmo, ela vai indicar, esse asterisco indica que é a pausa para a gente fazer a respiração. Inspirar para iniciar aqui o segundo verso, tá? E a gente vai inspirar de novo para começar o terceiro, aí já tem aqui já tem marcado, que é a respiração, e finaliza no último verso. Então, onde tem aqui, ó, vermelhinho, eu vou inspirar. Vamos treinar lá, ó, abrir a costela, ó.
Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vem comigo aqui, ó. Inspirou. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só você, vamos lá. Muito bem. E agora vamos fazer aqui, eu vou fazer linha a linha, tá? Verso a verso. Inspirou. Que alegria quando ouvi. Que alegria quando ouvi que me disseram. Sua vez. Inspirou de novo. Vamos à casa do Senhor. Sua vez. E vai reparando que tá indo pro agudo, ó. Vai ficar mais agudo. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém em tuas portas. E essa vem bem pro grave, ó. Vamos lá, você. Errei, desculpa, de novo, vai lá, ó. Muito bem, vamos fazer junto, inteiro? Vamos lá comigo, ó. Lembra da respiração, controlar, tá? A gente fez os exercícios também pra gente melhorar aqui a nossa articulação, melhorar a projeção da voz e a clareza das palavras, porque o principal do salmo é ressaltar a palavra. Vamos lá, ó. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém em tuas portas. Muito bom. Vamos passar para o próximo agora aqui. Próxima estrofe. E aí ele fica tudo rabiscado na tela. Ai, meu Deus, vamos tirar esse rabisco aqui. Agora você já sabe, tem que respirar aqui, né? Que alegria quando me disseram, respira, vamos à casa do Senhor. E a respiração em cada linha cada verso da estrofe, tá? E repara que esse aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que eu falei pra vocês que quando tem 6 linhas, nós vamos repetir a melodia da primeira e da segunda linha, tá? Vamos lá comigo, então. Para lá sobem as tribos de Israel. As tribos do Senhor. De novo. Para louvar segundo a lei de Israel. Desculpa, vamos lá. O nome do Senhor. A sede da justiça lá está. Ó, desafinei, repararam? Eu fiz uma nota mais aguda do que eu toquei. Vamos de novo. A sede da justiça lá está. E o trono de Davi. Vamos lá, ó, a resposta pra gente lembrar. Que alegria quando me disseram,
última estrofe. Vamos lá. Rogai que vive em paz Jerusalém. Em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros. Tranquilidade em teus palácios. Vamos agora pro próximo. Esse salmo ele é comprido, gente. Se não me engano, tem mais uma estrofe ainda, deixa eu ver aqui. Não, essa é a última. Depois a gente vai treinar o salmo inteiro. Nossa, eu tô sem água aqui, gente. Fiquem sempre com água perto pra vocês, tá? Porque vai dando aquela coceirinha, vai ressecando a garganta. E é bom, não pode esquecer da hidratação, né? Mas vamos fazer essa última estrofe e aí a gente já faz o salmo inteiro, passando aqui no teclado. Vamos lá. Por amor a meus irmãos e meus amigos. Peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor. Eu te desejo todo bem. Muito bem, gente. Então, vamos agora trabalhar, fazer o salmo inteiro, tá? Sem interrupções, vamos cantar da forma que a gente precisa realmente cantar lá na Santa Missa. E agora, a gente já fez verso por verso, trabalhamos bem a melodia, a salmodia. Articule bem as palavras, perceba bem, ó, que alegria quando ouvi que me disseram, pronunciem bem as consoantes, aqui onde nós temos o M, Jerusalém, em tuas portas. Isso aqui realça e reforça essa palavra, tá bom? Então, presta bem atenção. E o que está em negrito aqui são os acentos do salmo, que é onde a gente precisa ter aqui a parte forte, né? Vocês vão reparar, ó. Que alegria quando ouvi que me disseram. Precisa dar ênfase e principalmente nas palavras que vão reforçar o sentido desse salmo, que é a alegria da espera, a alegria que nós vamos à casa do Senhor, né? Então, que alegria, dá ênfase, que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa ênfase da palavra que vai trazer esse sentido para o salmo, de quem está escutando vai entender essa mensagem. Certo? Não precisa cantar animado, né? Aquela coisa assim, aquela melodia exagerada. Não, é reforçar as palavras que estão ali realmente dando o sentido daquele salmo, da mensagem daquele salmo, tá? Vamos então, refrão, estrofe. Vem comigo? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, ó, o semblante de alegria cantando também, tá bom? Esse leve sorriso, não precisa ser nada exagerado. E essa alegria no seu canto, esse temperinho de alegria que vai trazer isso, que as pessoas vão perceber isso na mensagem, que elas vão receber. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm
Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Rogai que vive em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Joia, gente. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? É uma aula que vocês vejam que tá sem corte nenhum. Tem alguns erros, algumas coisas, mas é como se fosse uma aula ao vivo, para trazer essa parte assim, essa proximidade, tá? A gente pode até marcar depois de fazer essa aula ao vivo também, é interessante. E eu quero muito que vocês depois coloquem lá no grupo, né, no grupo de salmistas, o que vocês acharam, principalmente lá no grupo de dúvidas, se vocês gostaram, e estudem, pratiquem, revejam essa aula, estudem bastante, se preparem o máximo que vocês puderem. Se você tem mais dificuldade, tem problemas de entender ali a melodia, de se está agudo, se está grave, treina bastante o seu ouvido, escutar, e depois faça os seus questionamentos, tire todas as suas dúvidas lá no grupo de dúvidas, que eu tenho certeza que assim você vai conseguir progredir, mesmo que seja dessa forma, né, assistindo a aula e depois tirando a dúvida. É mais essa intenção de complementar mesmo esse grupo, que eu tô sentindo falta disso, de realmente ter uma continuidade, ter ali essa aula, para que realmente vocês possam praticar, além de ter, sim, que como foi o que começou o grupo, com as melodias dos salmos semanais. Mas é tudo conhecimento, tudo a gente vai ali agregando e vamos melhorando e tornando essa comunidade cada vez mais forte e cada vez mais unida, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todos vocês e a gente se vê na próxima aula.